Quando você pensa em falar da importância do CONIC, você tem que levar em consideração o país onde o CONIC está. Evidentemente, existem conselhos de igrejas em vários lugares, mas o Brasil especificamente é um lugar onde, por muitos séculos, só existia a Igreja Católica e, a partir principalmente do século XIX, começaram a chegar as igrejas evangélicas. Primeiro, os anglicanos, os luteranos vieram mais para cuidar dos seus membros que vinham de outros países, até que chegaram as igrejas missionárias que vieram para implantar a sua nova religião aqui. E eles vieram para o Brasil porque eles consideravam que o Brasil não era um país cristão, porque era um país católico. Então eles vinham para cá para evangelizar os católicos. Eles não vinham tanto para evangelizar índios ou escravos, eles vinham para evangelizar o brasileiro católico, que na visão dos primeiros protestantes que chegaram ao Brasil na época, não era uma verdadeira religião. E com isso houve um grande conflito entre os católicos e os protestantes que chegavam, porque basicamente os protestantes queriam retirar da Igreja Católica os seus membros para conseguir membros para si próprios. A crise era tão difícil de conviver, de se entender na época, que até mesmo quando um protestante, por exemplo, era enterrado e o bispo sabia que havia sido enterrado um protestante, ele mandava retirar os ossos do falecido, porque o protestante não podia nem ser enterrado no cemitério administrado pela Igreja Católica. Por que eu digo isso? Porque o Brasil, então, nasceu, do ponto de vista do cristianismo multirreligioso, num clima de muita oposição. Essa dificuldade de relacionamento durou as primeiras décadas do cristianismo brasileiro, até que finalmente na segunda metade do século XX, após o Concílio Vaticano II principalmente, as igrejas começaram a dialogar. Começou a haver uma aproximação, começou a haver um reconhecimento mútuo como irmãos, e por isso o Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil é tão importante. E por sinal, quando ele surgiu, já há 40 anos, não haviam muitos conselhos nacionais nos quais a Igreja Católica fazia parte. Então, você ser membro do CONIC, junto com a Igreja Católica e várias igrejas evangélicas, está dando um sinal para a sociedade brasileira, para os membros das igrejas, que apesar das diferenças, das divergências, das coisas que nos separam do ponto de vista doutrinário, existem muito mais coisas que nos unem através da mensagem do Evangelho, dos exemplos de Jesus, do testemunho que Jesus deu. Por isso é fundamental não só existir um Conselho de Igrejas Cristãs do Brasil, mas apoiá-lo, fortalecê-lo, divulgá-lo, fazer com que ele cresça, porque é uma mentalidade que precisa ser implantada, ensinada nas igrejas, para as novas gerações, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Porque, como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando, é preciso aprender a odiar. E quem pode aprender a odiar, pode aprender a amar também. E uma das tarefas das igrejas e do CONIC é isso, ensinar para a nossa juventude, para as nossas crianças, que aquele irmão de outra igreja, mesmo que tenha uma doutrina diferente, alguma crença diferente, ele é meu irmão, ela é minha irmã em Cristo, e a gente precisa trabalhar, conviver junto para melhorar, na medida do possível, a sociedade brasileira.